Olá, amados, graça e paz. Uma alegria estarmos juntos aí, mais um dia, continuando a nossa série sobre batalha espiritual. Durante essa semana toda aí falaremos sobre esse assunto. E eu acho que é um assunto bem importante para nós compreendermos aí segundo a palavra de Deus e nos posicionarmos conforme a verdade. Hoje eu quero iniciar aí lendo o texto que nós encerramos ontem, né? O texto lá de Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 ao 13. Então vamos lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, antes de nós iniciarmos propriamente dito o assunto aí que nós vamos falar hoje, eu quero lembrar você que essa série não tem o intuito de te amedrontar, tá? De nos trazer medo. Ai, meu Deus, o diabo, ele é muito poderoso, né? Não é isso. O intuito dessa série é nos trazer entendimento de como que funciona o reino do espírito, o império das trevas. Nós sabemos que o império das trevas existe, é real, que o diabo existe, o diabo e seus demônios existem, são reais, e eles tentam contra as nossas vidas, sim. Mas precisamos ficar bem tranquilos em Deus, confiando na verdade de Deus. Então, algumas verdades aí para você não ficar amedrontado, né? Nós falamos ontem. A primeira é, lembre-se, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Segundo, Deus é por nós. Deus trabalha em nosso favor. Está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Terceiro, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós estamos em Cristo, então não temos o que temer. Nele somos mais do que vencedores. Quarto, em Cristo nós já temos tudo o que precisamos para a nossa vida. Nós acessamos esse tudo por meio do pleno conhecimento da verdade de Deus. É por isso que nós estamos aqui fazendo um estudo, que é para conhecermos a verdade de Deus a respeito de batalha espiritual. Então, voltando ali para o texto que nós lemos, né, de Efésios, olha que interessante ali, né? Inicia dizendo, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, primeiramente, a primeira coisa a respeito de batalha espiritual é a nossa força vem de Deus. A nossa força não vem de nós mesmos, não somos nós que somos todo poderoso, que conseguimos, que é por causa da nossa fé, da nossa oração, nosso jejum, não é nada disso. Entenda o que eu estou falando, não estou falando contra oração, contra jejum, pelo amor de Deus, jamais falaria isso. O que eu estou dizendo é, isso não pode tomar o nosso coração e nós acharmos que é porque nós fazemos isso é que recebemos poder para guerrearmos na batalha espiritual. Não. É a força de Deus, é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. É a força que vem do Senhor, não a que vem de nós mesmos. Então, nós precisamos andar no Espírito. Enquanto andamos no Espírito, enquanto andamos debaixo do poder de Deus, pode ter certeza que andaremos vitoriosos, né? A nossa fonte de poder é Deus, é o Espírito Santo que Ele depositou em nós, colocou sobre nós, em nós. É muito grandioso esse ministério do Espírito Santo de habitar em nós, viver em nós. Isso é extraordinário demais. Então nós temos esse poder e essa é a nossa fonte de poder, Deus. Isso precisa ficar bem firmado no nosso coração. Aí continuando o texto ali, então já que agora estamos fortalecidos em Deus, a palavra diz, então fortaleçam-se na força do seu poder
e vistam toda a armadura de Deus. No último vídeo nós falaremos sobre a armadura de Deus especificamente, né? Sobre o capacete da salvação, sobre a espada do Espírito, sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do Evangelho da paz. No último vídeo falaremos especificamente sobre essa armadura. Mas a palavra está falando ali que primeiro nós precisamos nos fortalecer, vestir toda essa armadura para ficarmos firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra seres humanos. Ou seja, nós não lutamos contra seres humanos. Nós temos muitas guerras, enfrentamos muitas guerras em nossa vida, certo? Mas as nossas guerras não são contra seres humanos, apesar de parecer que sim, porque muitas vezes o inimigo utiliza a vida de pessoas, e aí nós achamos que nós estamos lutando contra as pessoas. Não, a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, existe toda uma estrutura do inferno, toda uma estrutura maligna de poder para tentar nos atingir, né? A nossa luta é contra essa estrutura aí. E a palavra diz que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, vestir a armadura de Deus para que nós possamos resistir às ciladas do diabo, que nós possamos vencer ali, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas o que são essas ciladas? Como que o diabo atua? Então, para iniciar, nós vamos falar sobre o diabo. Amanhã falaremos sobre as ciladas do diabo, sobre as intenções do diabo. Mas hoje nós falaremos especificamente sobre essa palavra, diabo, né? Nós temos essa palavra como um nome, simplesmente um nome que se refere ao anjo que caiu, que se tornou o diabo e que é o nosso inimigo. Mas essa palavra não é simplesmente um nome, né? Quando nós olhamos para o original grego e entendemos essa palavra, nós vemos, claro, é o nome do diabo, né? Diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, mas também mostra a forma de atuação do diabo. O próprio nome dele já demonstra como que ele age. Se nós olharmos no original grego, a palavra diabo no grego é diabolos. Essa palavra é uma palavra que provém de duas palavras. Ela é uma palavra composta e ela provém de duas palavras, que é a palavra dia e a palavra balos. A palavra dia no grego significa penetrar, entrar. E a palavra balos significa arremessar, lançar, jogar. Então, quando nós vemos essa palavra diabolos, que é a palavra no original grego para diabo, nós entendemos que a atuação do diabo é lançar, e essa palavra balos significa lançar algum objeto, como se fosse uma bola ou uma rede, né? Então, a atuação do diabo é lançar um objeto com o intuito de penetrar o alvo. O nome dele já significa isso. O nome do diabo já é esse. Mostra a atuação dele, a forma de atuação dele. Então, como que o diabo atua? Ele arremessa insistentemente, ele lança insistentemente um objeto para tentar penetrar no alvo. Mas qual é esse objeto que ele lança, que ele arremessa insistentemente? Mentiras, argumentos, objeções. E qual é o alvo do diabo? Onde ele quer penetrar? É a mente humana. Onde o diabo quer conquistar território? Na mente humana. Então, a atuação do diabo é uma tentativa que ele faz vez após vez, porque ele é insistente, ele faz vez após vez,
lançando mentiras, lançando argumentos, lançando objeções. Ele vai lançando isso na nossa mente, vez após vez, após vez, após vez, usando a mídia, usando pessoas, usando tudo o que for possível, inclusive vem às vezes palavras, frases na nossa mente, a gente fica, né? Por que eu tô pensando isso? Isso é contrário à palavra de Deus. Ele vem, vez após vez, lançando essas mentiras com o intuito de penetrar a nossa mente. Sabe, o nome dele já designa a sua função, a sua forma de atuação. Então, o diabo é aquele que lança um objeto, que nós sabemos esse objeto é uma mentira, uma objeção, algo maligno, por meio de argumentações, de palavras, de enganos, tentando penetrar o alvo, que é a mente humana. E aí, quando ele consegue adentrar a mente humana, aí ele começa o quê? Aí ele começa a nos confundir, a nos enganar, a dizer mentiras para quê? Para que a gente acredite nas mentiras dele e não mais na verdade de Deus. Muitas vezes ele usa a palavra de Deus, assim como ele usou com Jesus no deserto. A palavra de Deus para tentar nos enganar. Ele manuseia a palavra como ele quer, para tentar nos enganar. Outras vezes ele utiliza coisas lógicas, raciocínios lógicos. Por exemplo, tem um chamado ministerial para ensinar a palavra. Vou dar o meu próprio exemplo aqui. Tem um chamado ministerial para ensinar a palavra e Deus tem, desde que ele me chamou, desde que o Ministério Vida inaugurou oficialmente, lá em 2019, o inimigo vinha e dizia assim, mas você não vai conseguir sobreviver, você não vai ter dinheiro para se manter. Como é que você vai viver? Vai dedicar a sua vida a isso, você vai sobreviver do quê? Ou seja, ele usa coisas lógicas. Eu olho ao meu redor e penso, é verdade? Eu vou sobreviver do quê? Eu vou viver do quê se eu não trabalho fora? Se eu não tenho uma fonte de renda? Se eu não tenho uma igreja? Se eu não prego num templo? Eu não estou recebendo um salário de pastor ou coisa assim. Ele usa coisas lógicas para tentar o quê? Nos enganar, nos ludibriar. E se nós caímos nesses enganos, nessas mentiras do diabo, nós vamos seguindo a onda dele. E vamos seguindo as mentiras que ele vai colocando na nossa mente. E a gente não faz mais a vontade de Deus. Até o ponto de estarmos tão confusos, com uma mente tão embaralhada, tão confusa, tão duvidosa, que a gente não sabe mais nem se a gente crê em Deus, se não crê. Esse é o intuito dele. E como que nós resistimos a tudo isso? Como que nós permanecemos firmes, crendo na palavra de Deus, declarando a palavra de Deus? Então, quando o inimigo veio com essas mentiras para mim, sai daqui, Satanás. O Senhor eu tenho pautado na palavra as verdades de Deus. Ele tem me chamado para viver, para pregar a palavra, para ensinar a palavra. Arreda-te daqui com as suas mentiras. Ele é um Deus de provisão, ele é aquele que me supre, ele não deixa faltar nada na vida de um justo. Eu não preciso me preocupar. E realmente, glória a Deus, o Senhor tem suprido. Apesar de, às vezes, o inimigo vir com algumas circunstâncias que parecem de escassez, aí ele vem de novo, por quê? Porque ele fica tentando adentrar a minha mente, dizendo isso. Mentir para mim a esse respeito. Toda vez eu me levanto na verdade da palavra, sai daqui, Satanás. Se Deus me chamou, ele é fiel para cumprir. Ele é aquele que está trabalhando em mim. Deus está trabalhando em mim. E eu tenho visto isso na minha vida e eu sei que muitas pessoas que têm o chamado ministerial têm vivido isso e têm visto isso em suas vidas. Mas nós poderíamos dar vários outros exemplos, Dei esse porque foi um exemplo meu aqui que eu tenho vivido e as mentiras que o inimigo vai lançando na mente, se nós deixarmos, a mentira entra e começa a ganhar espaço. Quando a gente vê, a gente já não está mais vivendo a verdade de Deus, já não está mais vivendo a vida que Deus nos deu, e aí nós começamos a ficar frustrados, decepcionados, tristes, depressivos, angustiados.
né? Então, diabo, né? Essa é a palavra, é o nome dado ao nosso inimigo, mas o próprio nome dele já explica como que ele age. Então, ele tenta, lançando mentiras vez após vez, penetrar a nossa mente, porque se ele conseguir penetrar a nossa mente, ele ganha espaço em nossa vida para governar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre as ciladas do diabo. O que são essas ciladas? Quais são as intenções do diabo? Nós já vimos aqui que ele deseja entrar na nossa mente. Mas qual é a intenção final dele, né? O que ele, quando ele entra na mente, qual é a intenção dele de construir o que em nossa mente? Então amanhã nós falaremos sobre isso, sobre os desígnios, as intenções do diabo, sobre as ciladas, que a palavra diz que nós precisamos nos manter firmes contra as ciladas do diabo. O que são essas ciladas? Como nos mantermos firmes? Amanhã veremos isso. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.